Ô pessoal, eu venho aqui por meio deste vídeo resolver alguns exercícios da lista 6 de álgebra linear da turma B02. Tem 5 exercícios, né, cada um com alguns itens. Eu vou selecionar aqui alguns que eu julgo mais, vamos dizer assim, enjoados, e vou resolvê-los. Tá? Número 1 diz assim: nos itens a seguir, apresenta-se em cada um deles um conjunto com as operações de adição, multiplicação por escalar nele definidas. Verificar quais deles são subespaços vetoriais, do R2 ou do R3. Para aqueles que não são, citar os axiomas que não se verificam. Esse é o número 1, né? Eu vou escolher aqui a letra D para fazer. A letra D do número 1 tem um conjunto, que é esse aqui, ó. Conjunto S, formado por vetores do R2. Na verdade, no enunciado fala que é do R2 ou do R3, mas todos os que eu coloquei são do R2. Então está aqui, esse é o conjunto S, formado por pares ordenados do R2, que tem a seguinte característica, né? Y é igual a x mais 1. Ou seja, você precisa interpretar que esses pares ordenados, eles estão em cima da mesma reta, que é a reta y igual a x mais 1. Né? Lembra que para que um conjunto seja um subespaço vetorial, nesse caso aqui do R2, então ele tem que ser fechado a soma de vetores e a multiplicação por um escalar. Além de tudo, como esse conjunto subespaço vetorial, ele também é um espaço vetorial, então ele tem que ter um vetor nulo, certo? E esse conjunto que nós estamos trabalhando aqui não tem o vetor nulo, né? O vetor 00 não pertence a S. A gente já pode escrever isso, não pertence a S. Por quê? Porque aqui em cima diz, deixa eu marcar aqui de vermelho, aqui diz que y é o sucessor de x, vamos entender assim, né? Y é o sucessor de x. Então, se o x é 0, o y é o sucessor de 0, que é 1. Ok? E se o y é 0, significa que o x é o antecessor, que é o menos 1. Esses dois vetores aqui pertencem a S. Porém, o vetor nulo não pertence a S. Só por isso, eu já poderia dizer que esse conjunto não é um subespaço vetorial. Tá? Mas eu posso mostrar também que a soma de vetores desse conjunto não pertence a esse conjunto. Como que eu faço isso? Eu vou usar esse axioma, né, essa ideia, porque outros exercícios aí, muitas vezes o vetor nulo pertence ao conjunto, mas o conjunto não é um subespaço. E aí fica a dica para você. Ó, os vetores desse conjunto, genericamente, eles são do tipo x mais 1, né? Já que o y é o sucessor de x. Então, por exemplo, esse aqui vai ser um vetor u. Vou pegar um vetor v. O vetor v é do tipo, sei lá, z mais 1. Ok? Ao somar u com v, eu vou ter o seguinte: soma de vetores definida nesse conjunto é a soma usual, né? Então eu terei x mais z, primeira coordenada com primeira coordenada, e x mais 1 com z mais 1, o que vai dar x mais z mais 2. Isso daqui fura a característica enunciada no exercício, a característica do conjunto. Né? Qual é a característica? A componente em y, a segunda componente, é o sucessor da primeira. Né? X mais z mais 2 não é o sucessor de x mais z. Né? Para que fosse sucessor, esse 2 aqui deveria ser 1. Ok? Então, S não é um subespaço vetorial.
não é subespaço. Na verdade, os dois axiomas aqui furam, as duas propriedades furam aqui, né? Tanto de multiplicação por um escalar, como a soma de vetores. E além do mais, você já poderia ter justificado que o vetor nulo não faz parte desse conjunto, tá? Agora vamos ver o exercício número 2. No exercício número 2, o enunciado diz assim: os itens a seguir referem-se aos vetores U, então o vetor U é o vetor 2, menos 3 e 2, e V. O vetor V é o vetor menos 1, 2 e 4. Do R3, né? Aí na letra A, ele pede o seguinte: escreva o vetor W. Então eu quero escrever o vetor W, que é 7 menos 11 e 2, 7 menos 11 e 2, como uma combinação linear de U e V. Ou seja, eu quero que W, segundo a definição, seja escrito como algum número vezes U mais um outro número vezes V. Ok? E para isso, eu vou substituir aqui as informações que eu tenho, né? 7 menos 11 e 2, que é o W, é igual a que multiplica 2 menos 3 e 2, mais B, que multiplica menos 1, 2 e 4. É óbvio que eu vou cair no sistema linear aqui, né? Eu vou desenvolver o lado direito, já vou escrever aqui o desenvolvimento para a gente ganhar um pouco de tempo, tá? Então vai ficar, eu vou multiplicar esse escalar por todas as componentes do vetor, depois vou multiplicar o escalar B por todas as componentes do vetor, depois eu vou somar esses vetores e eu terei isso daqui. 2A menos B é igual a 7. Menos 3A mais 2B é igual a menos 11. E 2A mais 4B é igual a 2. Então eu tenho aqui um sistema com 3 equações e 2 incógnitas. Nós vamos agora resolver esse sistema, tá? Esse sistema vai ter solução única, né? Por quê? Porque ele fala que é para escrever o vetor W como combinação linear de U e V. Ele não fala para verificar se o vetor W pode ser escrito como combinação linear, né? Ele fala para escrever. Então, provavelmente, nós vamos conseguir resolver o sistema e a solução do sistema serão os escalares A e B, que devem ser multiplicados nos vetores U e V, para que W consiga ser escrito como combinação linear daqueles vetores. Aqui você pode usar o escalonamento para resolver, né? Você escreve a matriz ampliada do sistema, que será essa daqui, ó. 2 menos 1 e 7, menos 3, 2 e 11, menos 11, desculpa, 2, 4 e 2. Você vai aplicar operações elementares com as linhas dessa matriz. Aqui eu vou suprimir essa parte, tá? Mas são aquelas operações que a gente trabalhou em sala, né? Multiplicar uma linha por um número, somar com outra linha, aquela coisa toda, tá? Vou fazer aqui mais direto. A matriz linha reduzida à forma escada equivalente a essa vai ser essa daqui, ó. 1, 0, 3,
0, 1. Menos 1, 0, 0, 0. Repara que a terceira linha, ela zerou, ok? Isso vai me dizer que o posto da matriz ampliada é igual ao posto da matriz dos coeficientes. Lembra o que é o posto da matriz ampliada? O posto da matriz ampliada, quantidade de linhas não nulas depois do escalonamento. São duas, né? Duas linhas não nulas depois do escalonamento. E o posto da matriz dos coeficientes. Você esconde essa coluna aqui e veja quantas linhas não nulas sobraram depois do escalonamento. E são duas também. Então, se o posto da matriz dos coeficientes é igual ao posto da matriz ampliada, então o sistema tem solução. Ok? Nesse caso, solução única, aqui a diferença entre a quantidade de colunas da matriz dos coeficientes e a diferença entre o posto é zero. Significa que esse sistema tem solução única. E a solução é A igual a 3 e B igual a menos 1. Portanto, o vetor W ele pode ser escrito como 3 vezes o vetor U menos 1 vez o vetor V. Essa é a combinação linear entre U e V que faz aparecer o vetor W. Vou fazer aqui o exercício número 4, porque o 3 é muito parecido com o 2. Né? E vou dar uma dica no 2, letra B. Né? O 2b diz assim: para que valor de K o vetor V1 menos 8, 14K é combinação linear de U e V. Então você vai escrever uma combinação linear de U e V, como fizemos na letra A, e a terceira componente do vetor V1 será K. Você vai desenvolver esse sistema e no final vai ter que ter alguma relação para cá para que o sistema tenha solução única, ok? Beleza, o exercício 4 diz assim: determinar o subespaço G de A para A igual. Vamos escrever o vetor, o conjunto A. Menos 1. Opa, não é menos 1, é 1. 1, 2, menos 2, 4. Esse subespaço, esse melhor dizendo, esse conjunto, ele está contido no R2, né? Claro, ele é um conjunto de pares ordenados. E eu tenho que dizer o que esse conjunto representa geometricamente. Então, repetindo a pergunta: determinar o subespaço G de A para A igual a esse conjunto aí que está contido no R2 e dizer o que representa geometricamente esse subespaço. Beleza. Repara só. Esses vetores que fazem parte desse conjunto, eles são linearmente dependentes. O que significa isso? Um deles pode ser escrito como combinação linear do outro. Significa que para fins de gerar um subespaço vetorial, um deles é supérfluo, né? Eles significam um é múltiplo do outro. Repara, eu posso escrever, aqui é menos 2, tá? Eu escrevi errado, é menos 2. É 1 menos 2, menos 2, 4. Eu posso escrever o vetor 1 menos 2 como uma combinação linear de menos 2, 4. Tá? Significa que eles são linearmente dependentes. Eu vou mostrar aqui que eles são linearmente dependentes. Esta equação que eu vou escrever aqui tem mais de uma solução. Tem mais de uma solução essa equação. Tá? Vamos desenvolver o lado direito. A menos 2b igual a 0, menos 2a mais 4b igual a 0. A gente pode escrever aqui a matriz ampliada do sistema. 1
menos 2 e 0, menos 2, 4 e 0. Fazendo as operações elementares, a matriz linha reduzida da forma escada equivalente a essa aqui, ó, 1 menos 2, 0, 0, 0, 0. Ok? O posto da matriz ampliada é 1. O posto da matriz dos coeficientes também é igual a 1. Então o sistema tem solução. Porém, a diferença entre o número de variáveis e o posto é 1. Significa que vai ter uma variável livre. Significa que da primeira linha eu posso escrever que A é igual a 2B. Ok? O que isso me diz? Que esse sistema tem outras soluções além da solução trivial. Portanto, os vetores são LD. Ok? Vetores LD. Significa, pessoal, que um desses vetores eles podem ser abandonados do conjunto para efeitos de gerarem um subespaço. Eu vou abandonar o vetor menos 2, 4. Vou ficar então só com o vetor 1 menos 2. Então repara, o vetor 1 menos 2, vou tentar usar aqui minha habilidade para desenhar. O vetor 1 menos 2 vai gerar o seguinte conjunto, né? Depois eu consigo fazer aqui. Opa! O vetor 1 menos 2 será esse vetorzinho que eu vou marcar aqui. Esse vetor gera uma reta que passa pela origem. Então, o subespaço gerado por esse vetor é uma reta que passa pela origem geometricamente. Ok? Se esses vetores fossem linearmente independentes, eles gerariam todo o R2. Né? Nós vimos um teorema em sala que diz que um conjunto com dois vetores LI gera um R2. E esse conjunto é chamado de base do R2. Ok?